você ler Mateus 7,25, Jesus diz que a casa não cai, porque ela está edificada na rocha. Rocha são os ensinos de Jesus. Então, o que você pode observar aqui é que antes do poder, antes dos dons, antes das manifestações, antes das glórias, primeiro vem o ensino. O ensino da palavra é o segredo. O ensino da palavra é a mola. Jamais, por exemplo, eu vou ser contra línguas estranhas, eu creio e eu falo. Eu vou ser contra a profecia, eu acredito, eu já recebi. Eu vou ser contra a revelação, eu já recebi. Eu vou ser contra a variedade de língua, eu já vi. Eu vou ser contra a cura, eu já vi. Mas o problema hoje é que muitos querem apenas um movimento descartando a base na qual tudo isso deve estar fundamentado. E a base é a palavra de Deus. Deus nunca quis um povo dele louco, frenético, fazendo movimento sem saber o que é que acontece. Porque tem hoje irmão que vai para culto, que vai para movimento, e ele só se importa em pular, em gritar, em rolar, em cair. É na hora que o pregador diz qualquer coisinha, ele fica louco no culto. Não é isso não. Todo tempo a Bíblia ela dá ênfase ao ensino. E sabe quando é que você vai crer melhor nos dons, no poder da profecia, nas revelações? É quando você tem palavra de Deus na vida. Se você abrir a sua Bíblia em Josué 1:8, está lá claramente: não aparta de ti o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, porque fazendo assim prosperarás o teu caminho. Se você abrir a sua Bíblia em Salmo 1:3, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. O seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto faz prosperará. Ah, como seria maravilhoso, como seria gostoso, se cada crente começasse a procurar se firmar nos ensinos da palavra. Se você pegar Neemias capítulo 8, versículo 2 e 3... você vai ver que quando Neemias volta do cativeiro, ele é o homem que fecha o cano, mas ele reúne na praça mulheres, homens, meninos, e explica a palavra, e lê a lei de Deus. Reformas, avivamentos, poder, cura, milagres, não podem acontecer sem primeiro haver o ensino da palavra. Quando se tem o ensino, aí sim a coisa é maravilhosa. Perceba que Paulo aqui, ele começa chamando esses homens de discípulos. Tem uns aí que gosta de reteté, gosta de pula-pula, gosta de poder, é um chia-chia, é um não me toque, eita, eu estou cheio, eu estou na unção, eu estou no óleo, eu estou no manto, mas não gosta de escola dominical, não gosta de ensino de jeito nenhum, nunca é discípulo. Tem crente aí que a maioria deles só gostam de movimento, não gostam de aprender a palavra. Eu conheço muitos. Tem deles que quando a gente está no culto pregando, explicando a Bíblia, ele não quer saber. Tem deles que é quando a gente está ensinando a palavra, olha, aqui vamos aprender, ele não quer. Agora na hora que ele diz assim, eita meu Deus, na hora que eu fui chegando aqui, eu vi isso, eu vi aquilo, não é de Deus. Primeiro você tem que ter palavra, meu filho, minha filha, olha para cá, você tem que ter palavra, porque a base é a palavra. Pela palavra você vai saber o que é de Deus, o que não é de Deus. Pela palavra você vai saber o que é correto e o que não é correto. Então, seja discípulo. A primeira coisa, seja discípulo, queira aprender. Aprenda a ouvir, aprenda a palavra. É isso que é lindo aqui no texto bíblico. Se você analisar o verso 5, diz assim, ó, e eles tendo ouvido, akousates, essa palavra, akousates, aqui no grego, ela está no auristo, voz ativa, no particípio. Essa expressão, akounsate, sabe o que quer dizer? Quer dizer prestar atenção no que está sendo dito. Ouvir. Não vá para culto, não vá para movimento, não vá para reunião, apenas querendo o que você quer ouvir.
Ah, eu quero sentir mais, eu quero ter mais poder, eu quero ter mais unção. Não, vá primeiro para ouvir a palavra. Leia a tua palavra, medita nela. Ela é a tua base. Crente pentecostal pode ter experiências profundas? Pode. Pode ter arrebatamento, pode ter visão, pode ter línguas, pode ter dons? Pode sim. Aliás, eu quero dizer para vocês aqui 3 coisas. Todo o Novo Testamento vai falar de 3 áreas que são profundas e sobrenaturais, que nós precisamos entrar nelas. A primeira área são os dons ministeriais. Se você pegar Efésios 4:11, até o verso 12, que diz que é para o aperfeiçoamento, os dons ministeriais, apóstolos, evangelistas, profetas, doutores, mestres, esses dons vêm de Deus. A uns pôs Deus na igreja. Esses dons são homens capacitados para liderar a igreja. Mas perceba que esses homens são mestres, profetas, doutores, pelo Espírito Santo, não pela capacidade deles. E aí começa o primeiro problema. É que se esses doutores, esses mestres, pensarem que vão dirigir a igreja só com a sua capacidade, eles vão massacrar, solapar o espiritual. Isso aqui é lindo, meu irmão. Por exemplo, Paulo era mestre, Paulo era doutor, Paulo era um homem de poder. Mas Paulo, antes de tudo, antes dele ser mestre para a igreja, ele viu Jesus. Está lá em Atos 9. Primeiro ele passou a conhecer quem era Jesus. Ele teve visões e revelações, como eu já falei aqui em 2 Coríntios 12. Não é à toa. Lê bem aqui, pastor Wagner, pode ficar bem ali. Ele vai ler aqui 3, 7, 8 de Filipenses. Só para vocês terem uma ideia, eu estou falando de um homem como Paulo, que era doutor, que era mestre. Era doutor, era mestre, mas tinha visões, tinha revelações, falava línguas. Por quê? Porque ele tinha estrutura. Primeiro ele viu Jesus. Como é que diz? 3, 7, 8 de Filipenses. Mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, o que para mim era como ganho, reputei-as como perda por Cristo. Eu deixei tudo por causa de Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Pela excelência do quê? Do conhecimento de Jesus Cristo. Olha, Paulo está dizendo que o pensamento dele, quando ele estava antes de Cristo, a teologia judaica dele, tudo que ele tinha, ele agora está sufocando tudo, suplantando tudo, por causa da excelência do quê? Conhecimento de Cristo. Do conhecimento de Cristo. E o que mais? Meu Senhor. Está vendo? Pela qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Estão vendo? Então prestem minha atenção. Ah, eu quero viver o sobrenatural, eu quero mais de Deus. Primeiro tu tem que sair do teu terreno. Paulo saiu do terreno humano dele. Paulo saiu do pensamento dele. Paulo foi viver agora no terreno de Cristo. Tudo que era glória para ele, tudo que era motivo de orgulho, ele larga de mão e vai viver pelo conhecimento de Jesus. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui, pastor Wagner. Um crente hoje para dizer assim, eu conheço Jesus e Jesus me conhece, é algo sério, meus irmãos. Eu conheço Jesus e Jesus me conhece, é algo sério. Então perceba que aqui Paulo, quando ele chega, ele vê esses homens, mas eram discípulos que queriam aprender. Ô meu irmão, quer aprender mais de Cristo, mais da palavra. Então perceba que eles vão buscar ensino. Eles prestavam atenção no que Paulo falava. E Paulo, quando chega lá, Paulo faz uma pergunta. Vocês já receberam o batismo? Quando vocês creram lá, aceitaram a Cristo, a fé, eles disseram, olha, nós queremos dizer que sobre isso aqui nós nunca ouvimos falar. E há um grande problema. Muita gente conhecia João, muita gente falava de João. Por que esses homens nunca tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo? Se João Batista falou do Espírito Santo. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus 3:11, o próprio Jesus Cristo, o próprio João Batista falou, eu batizo com água para arrependimento, mas após mim vem um que mais? Poderoso do que eu não sou digno de me abaixar,
desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Prestem bem atenção que o próprio João falou do batismo com o Espírito Santo. Leia bem aí, João 1:3. Mas por que esses discípulos, eles não tinham ouvido falar? Primeiro, já havia se passado muito tempo. As informações não eram como hoje. Eles foram batizados segundo o modelo do batismo de João. E ainda a igreja não tinha se expandido tanto. Então é claro que eles não tinham acesso ainda a essa informação gloriosa. Como é que diz? 1:3 de João, o Evangelho de João. E eu não conhecia. Mas aquele que me enviou para batizar com água, isso, este disse para mim: aquele sobre quem vires descer o Espírito, e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então vem a pergunta: se João falou do batismo com o Espírito Santo, se João 2 vezes menciona, por que esses homens não conheciam? Eu já falei. Primeiro, eles foram batizados por alguém que acreditava no batismo de João, que não falou desse batismo. Segundo, as informações não eram como hoje, eles não tinham acesso. Então, quando Paulo chega lá, Paulo faz essa pergunta, pastor Luiz: vocês já receberam? Paulo está admirado, por quê? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Paulo, pastor Wagner, queria que eles avançassem mais. Paulo queria que eles tivessem uma experiência mais profunda com o Espírito Santo. Ele queria que aqueles homens tivessem a mesma experiência que ele. Inclusive ele diz, até João falou tudo certinho. João batizava para arrependimento e ele queria até prova disso. Está lá em Mateus 3:8. Ele queria que vocês dessem frutos de que de fato haviam se arrependido. Só que o próprio João, ele deixou claro que o batismo dele era só um começo. Haveria de vir algo mais profundo. Haveria de vir algo mais sobrenatural. Eles não poderiam ficar só no João. João mesmo disse, gente, o que eu estou batizando só com água para arrependimento. Agora, o que vem aí, ele vai levar vocês a uma experiência mais gloriosa, mais profunda. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa semana uma irmã, ela virou para mim e me perguntou, pastor Aziel, o que é esse batismo com o Espírito Santo e com fogo? Roger Strons, da CPAD, ele fala sobre isso, sobre o Espírito Santo. Ele diz que nós pentecostais entendemos que o batismo com o Espírito Santo, primeiro, o Espírito Santo traz a vida, e com fogo é a energia, é a graça, é o poder do Espírito Santo nos capacitando para uma unção maior, para fazer a obra de Deus. Esse batismo com o Espírito Santo, a vida do Espírito, o hálito do Espírito, o fogo do Espírito, com fogo é que ele vem nos queimar e nos capacitar, habilitar para uma obra maior. Leia bem aí Atos 1:5, só para a gente ter uma ideia, se não me foge a memória. Atos 1:5, 8 mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vê o 5. Porque João verdadeiramente batizou com água. João batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E vocês serão batizados. Todos aí já eram crentes. Todos já eram crentes. O que Paulo está dizendo? Gente, o batismo de João é bom, mas o batismo de João para bem aqui. Vocês precisam avançar mais. Vocês precisam ter novas experiências com o Espírito Santo. Mas observem, pastor Wagner, pastor Luiz. Paulo primeiro, ele ensina. Estão entendendo agora? Paulo não chega lá e diz, recebam poder, receba a glória, receba a unção, receba fogo, receba. Não, Paulo chega lá e ensina. Ninguém é contra isso, mas a primeira base é o ensino. Ele diz, João não ensinou, vocês não foram ensinados por alguém que João ensinou também? João fez tudo certinho, pregou o batismo para arrependimento, falou da necessidade de fruto, mas o próprio João disse, olha gente, não para aqui,
vai vir aí coisas maiores. Oh, glória a Deus. Vai vir aí uma era maior. Aquele que vem aí, que eu não sou digno de me abaixar e desatar as sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e vai dar uma unção e uma capacidade tremenda para vocês fazerem a obra. Então, prestem minha atenção que eu coloco aqui, que é preciso avançar, não ficar só no batismo de João. Tem irmão que fica só naquilo que o professor dele ensina. Tem irmão que fica só naquilo que leu há 40 anos atrás. Você precisa voltar para a palavra e avançar na tua comunhão com Deus. Avançar no que a Bíblia diz. Esse negócio, meu irmão, de dizer, foi lá atrás, ficou para lá, é lá do tempo do Velho Testamento. Isso aqui era só para os apóstolos. Não, isso aqui com a vinda do cânon fechou tudo. É parar o avanço de Deus em nós. Não é isso? Temos que avançar mais. Temos que ter mais comunhão com o Espírito Santo, mais intimidade. Olha para cá, o Espírito Santo tem que falar com você como falava com Paulo. O Espírito Santo tem que te arrebatar como arrebatava Paulo. Você tem que ter visões como Paulo tinha. Mas a base inicial é a palavra. Ninguém é contra. Agora primeiro venha para a palavra. Senão vai virar movimento só de zoada, de barulho. Comece pela palavra. Esses homens aqui, eles eram discípulos. Eles queriam aprender. Paulo viu que eles estavam em um nível bom, mas não era um nível excelente. Como é a tua crença, meu irmão? Como é a tua fé? Tu és aquele crente que é tranquilinho, que já está tranquilozinho com o que recebeu? Tu és aquele crente que não quer ter novas experiências? E prestem bem atenção, eu não estou falando dessas experiências que alguém vai para monte, que alguém anda atrás de pregador, que alguém anda atrás de profeta, que alguém anda atrás de visão. Eu estou falando daquele que vem para a Bíblia. Paulo, ele olhou para a Bíblia, ele disse, não, tem a promessa do batismo. Eu creio que Paulo falou para eles, vocês não se lembram de Atos 2? Eles foram para a cidade, foram revestidos de poder. Lá em Topecas, Kansas, na universidade, jovens leram Atos 2. E quando leram Atos 2, disseram, isso aqui é Bíblia, é para nós, a palavra é a verdade. E foram buscar e houve um grande avivamento naquela universidade. Agora, não, isso aqui eu li, isso aqui é lá para o passado. Meu professor, não sei quem disse. Não é quem disse, é se a Bíblia está dizendo. Bíblia, meu irmão, é para você ler, estudar, aprender e entrar para o teu quarto. Espírito Santo fala comigo. Espírito Santo me toca. Espírito Santo me reveste. Os dons do ministério vêm de Deus para a igreja. Mas aí também tem os dons de serviços, que está em Romanos 12. Servir, ministrar, socorrer, contribuir. E em 1 Coríntios 12, você vai entrar numa profundidade maior com o Espírito Santo. Dons de curar, revelações, variedade de línguas, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, discernimentos de espírito, profecias. Nada disso aqui vem pela inteligência, vem pela capacidade, é um terreno sobrenatural. E para você entrar nesse terreno, meu irmão, você tem que ser espiritual. E é aqui que é interessante, que Paulo diz assim, vocês precisam avançar mais. Vocês precisam crescer mais. E quando Paulo terminou de falar, a Bíblia diz que eles ouvindo, tendo ouvido, ou seja, prestaram atenção, é o texto aqui original, eles consideraram o que Paulo ensinou. Tudo o que Paulo ensinou, eles consideraram. Paulo não desfaz de João Batista. Hoje tem gente aí que está com a fé fria, morta, por causa de alguns pregadores. Vivem falando mal um do outro, desconsiderando os outros. Desconsidera a Bíblia, diz que aquilo ali já é passado, matando a experiência com o Espírito Santo.
Quando Paulo falou, esses homens aqui não ficaram desdenhando. Essa expressão grega, akousantes, essa palavra akousantes, é que eles consideraram com respeito o que Paulo falou. Se você, isso aí eu não creio, eu não entendo assim, eu não aceito assim, você não vai sentir nada. Mas se você disser, eu creio no que a palavra diz, toca em mim, Espírito Santo, fala comigo, Espírito Santo, você vai sentir a glória de Deus e vai ter novas experiências. A Bíblia diz que quando Paulo terminou de falar, está aí. Quando eles ouviram o que Paulo falou, todos foram batizados. Aqui não é batismo de água, aqui não é batismo para salvação, eles já eram salvos. Todos foram batizados no Espírito Santo. Agora pode ler bem aí, pastor Wagner, só para os irmãos terem uma ideia, no verso 6, como é que diz o verso 6? E tendo Paulo imposto-lhes as suas mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e falavam em línguas e profetizavam. Eles falavam em quê? Em línguas e profetizavam. Preste bem atenção que aqui não tem nações. Por que ia ter que aparecer agora dialetos? Porque se todos falavam a mesma língua, eles iam evangelizar quem? Aqui não tem nações, eram só os 12. Outra coisa, para mostrar que eles foram batizados com o Espírito Santo, o evidenciado falar em línguas, e eles profetizaram. Querido irmão, esses homens agora saíram só do inicial. Eles saíram, porque tem crente que fica só na beirinha do mar, tem crente que fica só na beirinha do açude, agora tem crente que quer ir para as profundezas. Eu li um autor que dizia, em águas profundas, em poços profundos, a água é mais fresca. Quer beber água fresca? Quer ter mais experiências profundas? Mergulhe em Cristo. Mergulhe no Espírito Santo. O interessante é que aqui, esses homens agora saíram do limiar, do batente, saíram do começo da casa e começaram a entrar na profundidade do Espírito Santo. Começaram a falar línguas, começaram a profetizar. Ei, você está aí na sua casa, nessa quarentena, pegue a sua Bíblia, leia Atos completo, 28 capítulos, diga lá de madrugada, meio-dia, à tarde, Espírito Santo, eu creio em ti, renova-me, dá-me experiências contigo, eu creio na tua palavra. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo vai falar contigo. Ok?